Bem, uma boa noite a todos. Meu nome é Elis Rodrigues Ferraz, sou aluno e graduando da Universidade Católica de Brasília, curso de Ciências Contábeis. E, ao mesmo tempo, sou servidor de um órgão federal, uma autarquia federal, o Conselho Federal de Enfermagem. E, aproveitando o contexto onde eu trabalho, eu fiz o meu TCC baseado na nova contabilidade pública e fiz um estudo de caso do Conselho Federal de Enfermagem, local onde eu trabalho. Eu achei bastante adequado eu utilizar o meu dia a dia para realizar o meu trabalho de TCC. Bem, a princípio, eu queria falar um pouco sobre o problema de pesquisa, que no caso aqui está no capítulo 2, né? A definição dos objetivos de pesquisa. No caso do item 2.1, eu falo sobre o problema de pesquisa. E o item 2.1 diz assim: o problema de pesquisa. O Ministério da Fazenda publicou em 25 de agosto de 2008 a portaria número 184, que dispõe sobre os procedimentos e elaboração das demonstrações contábeis para tornar compatíveis com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Como o Conselho Federal de Enfermagem é um órgão da administração pública indireta, ficamos obrigados a atender tal normativo. A partir disso, um questionamento paira sobre o COFEM. Quais as medidas devem ser adotadas para se adequar às determinações dispostas na portaria ministerial? Continuando, o item 2.2 seria o objetivo geral, que no caso seria identificar nos procedimentos e na elaboração das demonstrações contábeis no COFEM, tendo como parâmetro a portaria ministerial, o que está além ou aquém dessa determinação, complementando o que já é executado e, se for o caso, suprimindo aquilo que é realizado fora de seus preceitos. E o item 2.3 seriam os objetivos específicos, que seria identificar a importância da adequação do COFEM à portaria ministerial, assim como verificar a capacidade logística técnica para a implementação das novas medidas e verificar se há quantitativa de pessoal mínimo e qualificado para o desempenho do trabalho. Bem, voltando ao índice do trabalho, continuando, teríamos aqui no capítulo 5 a metodologia. Em seu item 5.1, teríamos a caracterização do estudo. Vamos lá na página 14. Vamos lá. Capítulo 5, metodologia, seria a caracterização 5.1, caracterização do estudo. A pesquisa foi realizada em um departamento denominado Assessoria Técnica, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, localizada na cidade de Brasília, que é mantido com receitas próprias, oriundos dos conselhos regionais, sendo controlada de forma externa pelo Tribunal de Contas da União, TCU. No item 5.2 temos a descrição das bases de dados de escolha da amostra. Aí no caso eu dividi o item 5.2 em... Aliás, no caso eu pormenorizei, né? Pormenorizei o item 5.2 em vários subitens. No caso temos aqui o 5.2.1, que seria razão social, seria Conselho Federal de Enfermagem. O item 5.2.2, a origem. O Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, é uma autarquia de fiscalização profissional e foi criada pela Lei 5.095, de 12 de julho de 1973. O item 5.2.3 temos a evolução. Desde seu surgimento, o COFEM vem buscando tornar a profissão de enfermagem como referência na saúde pública. Para isso, a instituição normatiza e fiscaliza o exercício da profissional por meio dos conselhos regionais, espalhados em todas as capitais do país. O item 5.2.4 temos o endereço, que fica no setor comercial local norte, quadra 304, bloco E, lote 9, Brasília, DF, CEP 7073550.
5.2.5 temos o ramo de atividade vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. O COFEN tem como principal atividade a fiscalização do exercício da enfermagem no Brasil. O item 5.2.6 temos as filiais. Cada estado possui em sua capital um conselho regional respectivo. O item 5.2.7 temos a missão e objetivo da organização: zelar pela qualidade do atendimento dos profissionais de enfermagem, pelo respeito ao código de ética e pelo cumprimento da lei do exercício profissional. 5.2.8 Principais concorrentes. Por se tratar de órgão público, não existem concorrentes, uma vez que preste serviço público sem caráter concorrencial. Continuando, o item 5.2.9 Principais produtos: fiscalizar o exercício profissional da enfermagem brasileira. O organograma do COFEN temos a seguinte disposição: o plenário, a diretoria, a ouvidoria, a controladoria geral e o departamento de tecnologia da informação. No caso aqui eu coloquei apenas os setores ligados ao trabalho, entendeu? Para ficar uma coisa mais dinâmica e resumida. Dentro do contexto apresentado, a pesquisa foi realizada em um departamento denominado assessoria técnica, o qual possui o seguinte organograma: assessoria técnica, e abaixo dela tem a CAAP. Descrição das funções contidas no organograma, no item 5.2.11. A equipe da assessoria técnica, ASTEC, é composta por 5 pessoas, assim divididas: 2 assessores técnicos com formação em administração de empresas, um engenheiro civil, uma doutora em enfermagem e, por mim, técnico administrativo. As atividades são distribuídas de modo ao melhor funcionamento da área. Dessa forma, as atribuições de cada servidor são dispostas conforme segue: Dr. Pedro Lima Rodrigues, assessor técnico, mestre em administração de empresas. É o responsável por toda a parte de eventos, desde a escolha do local até a contratação de shows. Ele desenvolve atividades de criação de programas, de fortalecimento de cursos voltados à área e profissionalização da enfermagem. Ele propõe melhorias na organização, desde a divisão de tarefas até a criação de setores. É o responsável também pela análise de viabilidade de contratação e aquisições, atuando em todo o processo de licitação e atividades estratégicas do COFEN. Doutora Márcia Cristina Medeiros, assessora técnica, formação em administração de empresas. É a responsável pelas pesquisas sobre temas na área de saúde no cenário nacional e internacional, na busca por soluções e melhorias da estrutura da organização. Ela há qualidades para a tomada de decisões da parte estratégica da instituição, além de prestar apoio ao departamento administrativo em matérias de controle de estoque no almoxarifado. Dr. João Melo, engenheiro civil, é o responsável pela criação de plantas baixas para as diversas obras espalhadas pelo Brasil, além de atuar como fiscal dos projetos básicos e projetos executivos enviados pelos conselhos regionais. Doutora Rita Cássia Chama, enfermeira, é responsável pela análise dos projetos de enfermagem, emite pareceres a respeito dos cursos de enfermagem no Brasil, encaminha propostas de melhorias no campo da saúde, é responsável por proferir palestras na área de enfermagem em todo o país. A CAP é a Comissão de Análise e Acompanhamento de Projetos Especiais. Essa comissão é composta por todos os membros da equipe. Reúne-se somente quando aparece matéria que demande um esforço em conjunto, situações em que somente um servidor não consiga administrar, geralmente projetos que estão previstos no Plano Plurianual, PPA. Existe também o setor de emissão de controle de passagens aéreas, que é chefiado pela servidora Lísia Marie Gomes Yukizaki. A área está subordinada à assessoria técnica, mas o trabalho é desenvolvido em sala distinta. É o local responsável pela emissão e controle de passagens aéreas para proporcionar deslocamento de conselheiros federais, colaboradores e servidores a serviço do COFEN por todo o território nacional e internacional. Bem, temos agora
A apresentação está no capítulo 6. No caso, seria a apresentação dos dados. 6.1. O Conselho Federal de Enfermagem faz parte da administração pública. É uma instituição que conta com uma equipe técnica relativamente pequena. São 65 funcionários no total, sendo a maioria com formação em área de atuação estranha à da contabilidade. Com a publicação da Portaria número 184/2008 do Ministério da Fazenda, o órgão se deparou com a dificuldade para se enquadrar à nova sistemática contábil, porquanto não possui no corpo funcional profissionais capacitados a desenvolver medidas frente à legislação atual que teriam como objetivo a inclusão do que ainda não é realizado e a exclusão daquilo que excede a norma, além de dispor de poucos recursos financeiros para arcar com gastos elevados. Disso se depreende a necessidade de traçar diretrizes visando a solução do problema da forma mais econômica possível, pois deve obedecer o princípio constitucional da eficiência, que estabelece como preceito maiores e melhores resultados com menor gasto. O item 6.2 temos a síntese da análise. A primeira alternativa é a abertura de concurso público para provimento de cargos específicos na área de contabilidade, exigindo-se dos candidatos conhecimento de nova legislação acerca do processo de convergência. Isso dotará o órgão de profissionais atualizados na nova realidade, além de trazer para dentro da instituição pessoas com ideias novas, possibilitando maiores oportunidades de inovação. Acontece que essa medida fará crescer o quadro funcional, demandando maiores custos fixos para o Conselho Federal, pois a arrecadação da autarquia é insuficiente para arcar com o aumento de funcionários. Os ativos do órgão são praticamente para cumprir com as obrigações da instituição em termos de serviço público. Logo, a deflagração de novo concurso público não se enquadra na melhor alternativa para resolver o problema que cerca a organização. Por conseguinte, vamos analisar a possibilidade de terceirização do serviço contábil do órgão, contratando empresa especializada nesse tipo de trabalho. É uma excelente medida, pois estará congruente à legislação e terá um resultado satisfatório no que diz respeito à alimentação de dados em meio a um serviço de qualidade prestado por empresa especializada, dotada de profissionais altamente preparados para o desenvolvimento do trabalho. No entanto, penso na realidade do COFEM. No Conselho, existem profissionais que dedicam seu tempo com a intenção de proporcionar a melhor resposta à sociedade. São pessoas empenhadas a colaborar com a prestação de serviço. Serviço público. Ao terceirizar, o órgão resolverá o problema da contabilidade, mas terá dois outros. Deixará as informações contábeis concentradas no poder de terceiros, tornando-se vulnerável a diversas formas de fraude, e terá no quadro funcional profissionais desestimulados por conta de ausência de tarefas, além de pagar salários sem retorno laboral, uma vez que todo o trabalho ficará a cargo da contratada, que receberá pelo serviço, ou seja, o órgão pagará seus funcionários para realizar o serviço que a empresa contratada efetuará. Logo haverá dispêndio excessivo de valores. Portanto, a terceirização na realidade do Conselho Federal não se insere de uma forma positiva. A equipe de suporte tecnológico do COFEM não possui conhecimentos para a criação de sistema de informática. São servidores com qualificação de suporte operacional, sem qualificação de desenvolvimento de software. Somado à falta de sistema adequado, os funcionários do departamento financeiro são profissionais antigos, que trabalham de forma mecânica, ou seja, só alimentam o atual sistema, não acompanhando a tendência de mudança na contabilidade pública. Por conta desse cenário desfavorável, é que a última alternativa vem como uma melhor oportunidade de resolver a situação do Conselho, no caso o COFEM, o investimento no próprio corpo funcional. O órgão deve, primeiramente, efetuar a deflagração de procedimento licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada na criação de sistema de informática. Isso proporcionará uma competição entre as maiores e melhores empresas do ramo atuante no mercado nacional e internacional, além de estar em plena harmonia com a obrigatoriedade de realização da licitação. Nesse intervalo da burocracia da licitação, a diretoria do COFEM deverá se antecipar, disponibilizando parte da equipe
para realizar treinamentos sobre a ferramenta que irá adquirir, pois, na ocasião do recebimento do software, haverá profissionais aptos para o manejo da nova ferramenta. De posse do sistema e com parte da equipe capacitada, as novas rotinas deverão ser implementadas paulatinamente, sem que haja quaisquer estranheza por parte dos demais profissionais dependentes da informação contábil. Enquanto os trabalhos se desenvolvem, o restante dos servidores deverão também ser treinados para se adequarem às novas normas. Somente dessa forma se chegará à solução sem quaisquer outros problemas. No caso, temos o capítulo 7, considerações finais. Item 7.1 são as conclusões. Com a publicação da portaria do Ministério da Fazenda, que obriga os órgãos da administração pública a se adequarem ao processo de convergência aos padrões internacionais da contabilidade, o Conselho Federal de Enfermagem vem encontrando dificuldades para se enquadrar ao normativo. Para resolver esse impasse, o COFIN deverá adotar a última alternativa de solução, a abertura de procedimento licitatório para aquisição de sistema de informática e realizar treinamento para a equipe técnica. Com isso, não encontrará dificuldades para se adequar à nova contabilidade pública e nem ficará sujeito a penalidades pelos tribunais de contas. Esse tema se pauta na importância do aprimoramento do profissional da área contábil, a necessidade da busca pelo conhecimento por conta das diversas mudanças que não param de acontecer. O contador deve se atualizar constantemente para que não seja surpreendido com possíveis mutações legais na esfera que atua. O item 7.2 temos as sugestões para os estudos futuros. Sugiro àqueles que estão buscando qualificação nesse contexto um estudo aprofundado sobre as instruções em relação ao Plano de Contas Nacional instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Bem, esse no caso seria um resumo desse trabalho que, a meu ver, foi bem contributivo para, no caso, uma explicitação, né, sobre essa portaria do Ministério da Fazenda, que no caso obriga os órgãos da administração, como já dito, né, obriga os órgãos da administração pública a se adequarem ao processo de convergência aos padrões internacionais da contabilidade. E como eu sou servidor do Conselho Federal de Enfermagem e observando que o órgão tinha essa carência, eu no caso, juntei o útil ao agradável. Eu adequei o trabalho, o TCC, à realidade do meu órgão onde eu trabalho e estou disponibilizando para vocês o que eu pude fazer. Obrigado a todos e é isso aí.